CVV, boa tarde. Olá, tudo bom, amigo telespectador? Convido você aqui para a estreia do programa Compartilhe com o CVV. E eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, os participantes do programa de hoje. Dr. Carlos Hubner, ele que é psiquiatra e professor da PUC aqui em Sorocaba. Rita Bragato, ela que é psicanalista e tem uma especialização em lutos e perdas. O pessoal do CVV, aqui, o Alcebiades Alvarenga e o José Luiz Húngaro, e também os nossos depoentes, pessoas que toparam aqui vir contar da experiência deles para a gente. É a Ingrid Souza e o José Henrique. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra para o Alvarenga, que vai falar sobre o CVV. A coordenação do CVV se empenhou no sentido de nós iniciarmos um programa onde nós pudéssemos nos aprofundar mais na temática do CVV. Hoje estamos na inauguração do primeiro programa do CVV, que eu tenho certeza absoluta, por empenho dos voluntários e apoio da TV, será um sucesso. Obrigado, Marisa. Eu que agradeço suas palavras. E sucesso mesmo, com certeza. Tem muito a vir pela frente ainda. E ainda, aqui, fazendo parte da coordenação do CVV, José Luiz Húngaro, que vai falar para a gente sobre o Setembro Amarelo. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida no Brasil. Este número deve nos despertar a reflexão. E é por isso que o CVV, nesse primeiro programa, vai fazer uma reflexão voltada para essa questão do Setembro Amarelo, que, na mesma lógica do Outubro Rosa, do Novembro Azul, quer lançar uma luz sobre a temática do suicídio, a fim de que ele seja conversado de modo responsável e, a partir da informação, possamos fazer prevenção sobre este tema. Não é por demais dizer que este número que eu acabei de dizer, de 45 a cada 45 minutos um suicídio, ele não é um número estático e nem está regredindo, ele está crescendo. Daí a necessidade de uma campanha, e o CVV, junto com outras entidades e também a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, lançam durante o mês de setembro a campanha do Setembro Amarelo, que tem o objetivo de refletir, lançar uma luz sobre o tema. E, como mote, falaremos sobre o suicídio com falar é a melhor solução. Lembrando que falar é a melhor solução tem um duplo viés. O viés em relação à pessoa que pensa no suicídio, a pessoa que saiu do suicídio, e também a questão de lançar luz sobre o tema. Muito bem, muito obrigada. E nós vamos ouvir agora a Ingrid Souza, ela que é aluna de medicina e topou estar aqui com a gente nesse bate-papo esclarecedor. Boa noite, querida. Boa noite. Então, fala para a gente como é que foi a tua experiência, né? Graças a Deus você está aqui do nosso ladinho para poder estar contando, passando essa experiência para o povo de casa, essa plateia linda que está aqui. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade. Eu lembro que, numa das minhas tentativas, era o Setembro Amarelo, né? Bem nessa época? Isso. Faz quanto tempo, Ingrid? A última tentativa foi em outubro do ano passado. E eu lembro que eu ficava... como eu tô na área, né, o ano passado eu era presidente da Liga de Saúde Mental, lá na PUC, e a gente fez um evento em parceria com o CVV. E eu lembro que
eu trabalhava junto, então eu ficava com esse falar é a melhor opção o tempo inteiro na minha cabeça, sabe? E foi o que me ajudou a sair daquela situação, porque eu tive a coragem de chegar e dizer, no caso, eu contei tudo para o meu psiquiatra no momento, né? Você procurou um profissional. Isso. E dizer o que eu estava pensando para ele poder me ajudar, né? Que a primeira coisa, a gente tem que identificar, tem que, vamos dizer assim, identificar que você tem um problema e... Para poder sanar o problema, não é? Exatamente, para você poder falar e buscar ajuda, né? Que o mais importante é você buscar ajuda. Eu acho que é importantíssimo ter alguém... tem até essa questão da imagem, né? Às vezes as pessoas têm uma certa vergonha, né, de falar sobre isso, ou acham que é alguma fraqueza, sabe? E eu acho que é importante, porque uma coisa que me ajudou muito foi pensar o quanto... Pensar que tinha alguém, eu tinha um espelho de alguém que tinha passado por isso e que tinha vencido. Então, eu acho que ter esse referencial é uma coisa muito importante, porque no momento a gente está enxergando aquilo totalmente fora, né? Teve uma doutora que deu uma aula para a gente lá na PUC, ela falou que a gente estaria com uma lente negra, uma lente escura, e daí a gente consegue só absorver aquilo que é negativo. A gente não consegue absorver cada vez mais, né, Lídia? Isso, a gente não consegue absorver o que acontece de positivo, a gente absorve tudo que é negativo. Então, a nossa visão assim de mundo, de futuro, fica muito afetada. E a gente precisa de alguém, é a hora que a gente mais precisa, né, de um apoio, de alguém para poder dar essa guia, né, tanto do médico como da família, do psicólogo, ou no caso do CVV também, que é bem interessante. Assim, eu converso muito com algumas pessoas que têm algum transtorno e que têm essa ideação suicida, e eles acham muito interessante esse trabalho, né? Porque a gente se sente sozinho, a gente se sente muito sozinho. É difícil para a família entender, é uma coisa que é recorrente. A família, às vezes, não consegue entender aquilo que está acontecendo, né? É uma dificuldade, mas os dois têm uma dificuldade e, às vezes, acaba pesando mais sobre aquele que tem a ideação suicida. E os amigos, né, que eu digo que é uma fase que a gente acaba perdendo muita gente, acho que às vezes acaba selecionando um pouco, e a sociedade como um todo, né, porque tem um estigma na doença, tem um estigma. Então, tem essa coisa de se ver como fraco, se ver como inferior, e você já está naquela visão, além de mundo, você está na sua visão interior, que você também se vê de uma forma negativa. Tudo distorcido, né? É tudo totalmente distorcido. E nisso tem a dificuldade das pessoas de exatamente pedirem ajuda. Assim. Uma coisa que eu acho importante lembrar é que nem todos as pessoas que têm a ideação suicida, elas vão chegar a pedir alguma ajuda. Muitas vezes eles vão só planejar, e às vezes a gente não percebe, às vezes não demonstra como uma tristeza, às vezes demonstra como uma irritabilidade. Ou aquele amigo seu que às vezes ele não está aceitando, você está chamando ele para sair, ele não aceita sair. São coisas pequenas que a gente tem que prestar atenção, e às vezes a gente pode ajudar alguém, né? E então tem essa dificuldade às vezes de identificar aquela pessoa que está precisando. Muito bem, e ela está aqui sobrevivente. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Viu? Como a psicanálise vê esse tipo de situação? Então, a psicanálise, né, o princípio fundamental dela é a cura pela fala.
Então, justamente como ela falou, né, essa dificuldade que as pessoas têm hoje nesse mundo tão líquido, né, que é chamado assim, com as coisas muito descartáveis, as pessoas cada vez mais estão numa multidão e ainda assim se sentindo sozinhas. Então, elas não têm com quem falar e não têm também o hábito, principalmente, de falar de sentimentos. As pessoas falam sobre várias coisas, elas dão opinião sobre várias coisas. A gente vê hoje as redes sociais bombardeando notícias, mas na hora que a gente precisa realmente falar sobre as nossas dores, sobre os nossos sentimentos, nós temos dificuldades, nós não temos pessoas ao nosso lado. Então, às vezes, realmente a pessoa ela não vê mais sentido na vida e não tem com quem compartilhar isso. Então, a ajuda profissional é muito importante, né? Num primeiro momento, procurar mesmo a ajuda de um psicólogo, um psicanalista, para começar a entender esse sentimento, mesmo porque existe todo esse preconceito, né? Essa banalização. As pessoas, às vezes, estão mais tristes e não sabem a diferença também entre tristeza e depressão. Existe uma diferença grande nisso, né? Nós também não nos permitimos hoje mais ficar tristes. Então, isso é um fato também. Tudo tão imediatista, né? E assim, as pessoas Até querem isso. fórmulas da felicidade, né? Assim, no Facebook, todo dia postando coisas, né, alegres, se alimentando daquilo. E, na verdade, estão mascarando tristezas ali diariamente. Então, é importante que a pessoa mesmo já comece a fazer uma reflexão, já comece a se policiar também com esse pensamento, né? E, no caso, pedir ajuda mesmo para um atendimento. Sim. Como diferenciar? Aquela tristeza que é normal, que nem você comentou, que as pessoas não se permitem, né? Nem ter um tempo de elaboração de uma situação para depressão mesmo, que começa leve e vai se aprofundando. Então, a tristeza é um sentimento natural que todos nós temos, assim como a alegria. E ela é caracterizada principalmente pela brevidade, né? A gente tem assim um fato, às vezes durante o dia acontece alguma coisa, você fica triste. Isso pode até perdurar durante alguns dias. É totalmente normal. A depressão já começa a ser caracterizada a partir do momento em que a pessoa começa a ter um distanciamento das suas atividades rotineiras. Então, a pessoa já não quer se alimentar, ou ela prefere um isolamento, ou o sono já não é tão tranquilo e reparador. Mas ainda dentro da depressão tem os 3 níveis também, né? Que é a leve, a moderada e a grave. Então, também tem que ter um acompanhamento do paciente para que, nesse momento, né, a gente possa dar suporte a ele. Às vezes, uma depressão leve não precisa, até, eu tenho um psiquiatra aqui, né, não precisa necessariamente ter um medicamento. A gente já pode, até pela elaboração da fala, pela verbalização dos sentimentos, fazer com que essa pessoa assimile a sua dor e consiga seguir em frente. Muito bem, obrigada, Rita. E o psiquiatra Carlos Rubner? O que se sabe é que grande parte desses suicídios eles são evitáveis, né? Se consegue prevenir. Tem alguns trabalhos de prevenção de suicídio que mostram que as estatísticas baixam barbaridade, e esse baixar de estatística passa por informação, né? Quer dizer, abordar o suicídio de uma forma técnica, de uma forma não escandalosa, sem manchete de jornais. Tem um jeito de se noticiar sobre suicídio e tem pessoas que têm que ser informadas para detectar potenciais candidatos, né? Então, a participação do pessoal do CVV, a participação dos psicólogos, dos técnicos em saúde mental. Existem escalas de avaliação de risco de suicídio que são fáceis de aplicar. Essas escalas vêm de estudos de populações de suicidas que mostram o que eles têm em comum. Então, sexo masculino,
mata mais do que sexo feminino. Pessoas que têm consumo exagerado de álcool e drogas se mata mais do que quem não tem. O solitário se mata mais do que o indivíduo que tem uma ligação familiar importante. As tentativas prévias facilitam o sucesso das próximas tentativas. Então, aquilo que a pessoa fala, ele já tentou 10 vezes, está fazendo teatro, está querendo se exibir. Isso é um fator importantíssimo, é o maior fator de risco para suicídio, são as tentativas prévias. Existe um pedigree, uma herança familiar de suicídio, tem famílias que são comprometidas, são contaminadas com suicídio. Então, assim, a informação, o você instrumentalizar as pessoas que têm contato com pessoas que sofrem, e vocês do CVV têm isso nos plantões diários de vocês, quer dizer, conseguir acender uma luzinha amarela, falou, opa, isso aqui está perigoso, isso aqui talvez precise de uma outra abordagem, né? E isso tem que ser constante, isso tem que ser repetido, isso tem que ser feito de tempos em tempos, porque com o passar do tempo essa informação se dilui, ela se perde e as estatísticas voltam a subir. Então, esses programas se mostram eficazes quando eles são de tempos em tempos. Eles têm que ser sempre repetidos, tem que ser sempre lembrada a possibilidade de que aquele indivíduo que está falando que está de saco cheio, aquele indivíduo que está correndo demais, aquele indivíduo que está bebendo demais, ele pode ser um candidato a um suicídio. Porque isso que a Ingrid falou, quer dizer, esses números falam em indivíduos que foram bem-sucedidos no suicídio. 1 milhão de pessoas por ano se mata no mundo. Então, nesses 15, 20 minutos que nós estamos aqui no programa, quer dizer, a cada 40 segundos uma pessoa se matou no mundo. Nós já temos aí mais de 1 dúzia de indivíduos que se matou. E para cada suicida, nós vamos ter entre 4 e 6 tentativas de suicídio. Ou seja, esse 1 milhão, você multiplica por 4 a 6 de tentativas de suicídio no mundo afora. E para cada indivíduo que tentou suicídio, mesmo sem ser bem-sucedido, de 10 a 12 pessoas pensam em se matar. Então, você imagina como isso vai crescendo. Quer dizer, gente que sofre, e o suicida sofre absurdamente, porque pelo funcionamento mental do indivíduo que sofre, quer dizer, ele acaba colocando o problema de uma forma em que só existe uma resposta. Eu não sirvo para esse mundo não serve para mim, eu preciso morrer. Isso não é uma decisão definitiva e inegociável. A pessoa é passível de conversa, de argumentos, e para isso o CVV cai como uma luva. Porque às vezes, se naquele momento ela não tem uma conversa, um ombro, uma pessoa que fale sem julgar, sem criticar, sem menosprezar, porque com frequência a gente vê isso na televisão, de tempos em tempos, pega um indivíduo lá no alto do prédio, junta aquela multidão, e tem um grupinho que fala, pula, 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 sempre tem um espírito de porco, sempre tem. Né? Então, assim, infelizmente, uma conversa amiga, uma conversa treinada, como vocês têm no CVV, uma conversa experiente de alguém que está fora de crise, ou eventualmente alguém que já passou por crise, pode ser o fator decisivo entre aquele indivíduo ir para o suicídio ou ele pensar uma segunda vez. Porque o momento do suicídio é um momento de sofrimento atroz, em que a pessoa coloca o problema de uma forma, sabe, só tem uma resposta, eu preciso morrer. E às vezes você consegue dar outras opções, dar um outro tempo, respirar junto com o paciente e ajudá-lo a sair da crise. Muito bem, e é para isso que nós estamos aqui. Na verdade, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo, logo. Voltamos aqui do intervalo do programa Compartilhe com o CVV. Seja muito bem-vindo. Você, caso tenha pego aí pela metade, não tem problema, não. Eu sou a Marisa Sampaio e nós estamos aqui com o pessoal da CVV. O Dr. Carlos Rubner já falou sobre também o parecer dele aqui, né? Temos depoentes. E também a psicanalista Rita Bragato, né? E a Ingrid, que está aqui com a gente. E o pessoal do CVV, então? De acordo com as nossas filosofias, com o conhecimento que a gente tem já de longa data, nós acreditamos muito nas pessoas. Nós entendemos que toda pessoa, desde que ouvida com respeito, com compreensão, com aceitação, é capaz de encontrar a melhor solução. Em relação ao suicídio, a gente percebe que existem dificuldades para adaptabilidade.
Isto é, diante de uma crise, diante de uma situação diferente que surge, por exemplo, a perda de assim, um emprego, certo? A pessoa fica extremamente preocupada com isso, ele acaba, com isso, afetando a sua parte emocional, e ele chega num ponto em que ele não vê mais saída. Ele fala, e daí o que acontece quando chega nesse ponto? Ele começa a dar sinais, entendeu? Então, por exemplo, ele começa a dizer, olha, o doutor falou sobre isso, a nossa vida, a minha vida está muito difícil, nossa, ninguém gosta de mim, se eu morrer, não vou fazer falta nenhuma. Só que a gente está muito preocupado conosco mesmo. Nós estamos vivendo numa situação de conflito, de dificuldades. Então, eu gosto de contar a historinha. Me permite, eu vou contar. Por favor. Acontece o seguinte, eu sou de uma assim, geração em que as pessoas puxavam as cadeiras na calçada e conversavam. Então, todo esse estresse, todo esse momento, por isso que o nosso lema, falar é a melhor solução. Só que, às vezes, as pessoas estão muito corridas, muito preocupadas. Eu chego e falo, doutor, eu gostaria de conversar com o senhor. Não é o caso dele, que ele é um profissional, mas admitamos que ele não fosse. Falou, Varenga, vamos fazer o seguinte, agora eu estou com muita pressa, eu tenho que pagar uma duplicata no banco. Então, eu vou pagar essa duplicata e você me telefona à noite. Só que à noite já passou um momento. Eu já perdi aquele momento. Daí, o que eu tento falar com um, com outro, sabe o que acontece? Fala, ninguém liga para mim mesmo. O melhor é eu dar um tiro na cabeça. Só que, neste momento, entra o CVV. 24 horas, funcionando o tempo todo, pronto para ouvir as pessoas sobre os diversos assuntos. Pode ser sobre o seu problema, sobre aquilo que ele não quer revelar a ninguém. Um trabalho sigiloso, um trabalho que respeita a outra pessoa. CVV não dá conselhos, nem aqueles, entre aspas, você não acha que era melhor você fazer assim? Não. Nós temos que respeitar a outra pessoa. E acreditamos que ela é capaz de encontrar a melhor solução. Por isso, nós acreditamos nisso que vimos fazendo já há 34 anos. Muito obrigada. Húngaro, fala para a gente do GAS. O GAS é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio e é uma nova iniciativa do posto de Sorocaba, cuja primeira reunião vai acontecer dia 22 de setembro, já nos auspícios do Setembro Amarelo, e que tem a finalidade de dar o suporte àquele que sobreviveu, passou por uma tentativa, e aos familiares, porque nós sabemos que o suicídio não está centralizado apenas na pessoa que tenta o suicídio e que, eventualmente, não consegue o intento dele. Atinge a família. Estudos mostram que 5 ou 6 pessoas vão carregar esse estigma pelo resto da vida. No grupo de apoio, cuja primeira reunião vai ocorrer em setembro, nós vamos criar oportunidade para que as pessoas possam trocar essas experiências. Muito bem, então você aí de casa, não perca essa chance de estar se informando e conhecendo também. A gente vai deixar aqui no GC para vocês como entrar em contato com o pessoal do CVV e ter todas essas informações. E agora nós vamos aqui para perguntas da plateia. Boa noite, meu nome é Jéssica Silveira Rosa, eu sou psicólogo. Minha pergunta é direcionada para o Dr. Carlos. Eu queria saber se existe algum estudo
que traz a questão, historicamente, se a taxa de suicídio ela aumentou na nossa sociedade hoje devido à correria e tudo mais que a gente tem, ou se ela continua a mesma. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que antes não era tão divulgado porque o preconceito era maior. E hoje, como a gente tem mais abertura quanto a isso, parece que os casos eles surgem mais, mas ao mesmo tempo a gente tem toda essa questão da correria da sociedade que faz com que as pessoas deixem de olhar para si mesmas, né? E isso nos leva a pensar que por esse fator a pessoa pode deixar de questionar sua existência e, enfim, acabar entrando no modo depressivo aí. Então eu queria saber assim, existe um estudo que aponte isso? Não, realmente ao modo como a nossa sociedade leva a vida aumentou o risco da depressão e de ir para o suicídio. Tá. Obrigado pela pergunta. Existem alguns estudos que mostram que existe uma estabilidade bastante antiga nas taxas de suicídio. Quer dizer, os números são bastante estáveis e, na realidade, o que tem acontecido ultimamente é um acordo entre as sociedades de psicologia, de psiquiatria e a Associação Brasileira de Imprensa para que se noticie o suicídio de uma forma tecnicamente correta, né? Quer dizer, ninguém quer entrar no campo do outro, mas já se sabe que existe um efeito contagioso do suicídio. Quer dizer, dependendo de como você noticia, olha, o ator da Globo, da novela das 8, se matou. Existe um contágio, aí sim existe um aumento pontual das taxas de suicídio. Isso tem um estudo importante na Alemanha, de 20 anos atrás, uma minissérie onde o protagonista, no último capítulo, suicida, né? E ele suicida se atirando na frente de trem, né? O trem é federal, existem estatísticas desde o começo do século passado de acidentes nas linhas ferroviárias. E tem uma linha estável de suicídios por ano, de repente dá um pico, daqui a pouco volta para o mesmo padrão anterior, que foi nas semanas subsequentes ao final dessa minissérie. O mesmo achado com relação à ponte famosa de São Francisco, a Golden Gate, né, que era um ícone de suicidas, quer dizer, era um lugar de escolha para os suicidas. Os suicidas viajavam para São Francisco para pular da Golden Gate. Então, tinha uma taxa anual, 27, 28, 30 suicídios todo ano de pessoas que iam para a Golden Gate se matar. E aí, analisando as estatísticas, viram que décadas tinha essa estabilidade no número de suicídios, desde a inauguração da Golden Gate. E, de repente, se nota de novo um pico e depois volta aos níveis anteriores, né? E foram ver o que estava acontecendo, por que teve esse pico. Um programa infeliz de rádio começou a fazer uma brincadeira com o suicídio, falou, olha, nós estamos nos aproximando do 1000º suicida da Golden Gate. Então, a família do 1000º suicida vai ganhar um almoço na lanchonete tal e tal. E aí teve uma fila de pessoas, porque você faz uma brincadeira infeliz, pessoas que eventualmente estavam ruminando a ideia ou estavam em crise, falaram, deu uma ideia, vamos lá, vamos fazer esse negócio e a taxa sobe. Mas são aumentos pontuais, não está havendo um crescendo, porque nas nossas sociedades, desde sempre, a gente vive períodos de estabilidade, períodos de crise. Isso aí também é mais ou menos estável. Sai de um período de estabilidade, passa para um período de crise, volta para um período de estabilidade. A nossa sociedade não está propiciando mais suicídios do que sempre esteve. Sempre tem momentos e faixas etárias mais suscetíveis ao suicídio. Boa noite, meu nome é Claudemir Martins, sou escrevente de cartório. Eu queria fazer uma pergunta para um dos representantes do CVV. No caso de eu, no momento de desespero, eu queira ligar para o CVV, de alguma forma, vai haver alguma identificação minha perante o CVV, da onde eu estou ligando, alguma coisa assim, alguma identificação? O CVV ele tem como princípio
filosófico do nosso trabalho, bastante aprofundado, é o sigilo. A pessoa pode conversar o que quiser, como desejar, e é respeitado o sigilo. Ela não precisa dizer de onde ela está falando, dizer seu nome, sua idade. A gente sempre coloca, sinta-se à vontade para você dizer o que você desejar e como você quiser. Por quê? Quando você começa a perguntar, a questionar, a pessoa pode se sentir assim, com medo. Você amedronta ela e ela fala, não, é melhor não falar, de repente vai sair falando para todo mundo, aí é complicado. Então, você tem que realmente propiciar essa abertura e respeitar esse direito da outra pessoa. Boa noite, eu me chamo Marcelo, psicólogo. Eu gostaria de perguntar para a Rita se em algum momento o suicídio, né, pode ser visto como uma escolha pessoal também, né, onde a pessoa decide, por algum motivo, que se cansou da vida e isso deve ser respeitado, né? No olhar da psicanálise, talvez, isso possa ser visto como uma escolha também de liberdade da pessoa. Marcelo, é uma pergunta bem crítica essa, né? E, realmente, a gente luta pela vida, mas nós, como profissionais, nós estamos ali para amparar o paciente diante das escolhas que ele faz. Então, a gente não pode ter julgamento sobre a escolha dele. Nós podemos mostrar, fazer com que ele encontre outras respostas, tentar levá-lo a fazer reflexões, a trazê-lo de volta à vida, mas a escolha final é dele. Infelizmente é. Meu nome é Fernanda, sou psicóloga, trabalho também na saúde mental, né, no CAPS lá de Itapetininga. E eu gostaria de saber assim do CVV, né? Eu sei que hoje é o primeiro programa, né? E vão ter outros. Falou muito sobre a divulgação, né? Sobre falar sobre o suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. Como é que é visto assim? De que forma que a gente poderia falar sobre isso? Seria mais voltado à família? Seria mais voltado à pessoa que está em sofrimento? De que forma que vocês pretendem, né? Ou de que forma que seria, que já foi pensado, que a gente poderia trabalhar a respeito disso? O suicídio ele é tratado, apesar de estarmos no ano 2016, como um tabu e até como preconceito. O que o CVV pretende fazer com a campanha Setembro Amarelo é despertar as pessoas a refletir sobre isso, a conversar sobre isso. Foi falado pela Rita, pelo Dr. Hübner, que a pessoa dá sinal, e é verdade. O suicida ele dá inúmeros sinais para as pessoas que estão no seu entorno, e isso nem sempre é percebido. E, a partir do instante que você percebe esses sinais, você dá apoio, encaminha para tratamento. Há casos de necessidade de intervenção médica. Há outros casos, a Rita falou que nem precisa disso. O que não pode... há pouco tempo, a questão de um mês, eu estava assistindo a uma entrevista e tinha duas pessoas atrás de mim. No primeiro minuto de intervenção do palestrante, eu ouvi a seguinte conversa: suicídio, isso é bobagem, vamos embora. Então, veja que nós ainda não estamos preparados para tratar com clareza do assunto. E se nós não temos informação, como que nós vamos prevenir? Então, o que o CVV quer com a campanha amarela por exemplo, há 2 anos, já que o Congresso Nacional é iluminado de amarelo. Então, as pessoas vão se perguntar, por que o Congresso está iluminado de amarelo? E passar a procurar informação junto a pessoas que possam efetivamente esclarecer. O ano passado, 3 clubes de futebol entraram para começar o jogo com a faixa
do Setembro Amarelo, o Beira-Rio foi iluminado, a Prefeitura Municipal do Ceará, todos os anos, ultimamente, vem fazendo simpósios. Esse ano, ao Simpósio Internacional de Prevenção ao Suicídio, que vai ocorrer em Fortaleza, e ele é aberto ao público. São essas ações que o CVV faz e que quer a participação da sociedade para isso. Meu nome é Fábio, trabalho na URBS, aqui em Sorocaba, e já tentei suicídio 5 vezes. Se eu soubesse da CVV, uma palavra consoladora já me poderia ter ajudado naquele momento. Aí entra a informação, aí entra a divulgação, aí entra ter opções de ajuda. Não é só remédio, mas assim, conversas, lugares onde eu posso me dirigir, quer dizer, aprender com as tentativas anteriores, porque você, como as pessoas que já tentaram várias vezes, você reconhece um caminho, você começa dormindo diferente, encarando as coisas diferentes, sentindo o bullying de uma forma diferente, e é uma progressão, até chegar num ponto que é insuportável, num ponto em que a resposta para todos os problemas passa a ser tirar a sua vida. Mas se a pessoa consegue aprender esse caminho, cada um tem o seu, não existe um caminho único, ela consegue antecipar e, eventualmente, entrar em contato, pedir ajuda, pedir um ombro e evitar a próxima tentativa. Meu nome é Celso Álvares, eu sou voluntário do CVV. Eu queria fazer uma pergunta para a Ingrid. Primeiramente, Ingrid, eu quero parabenizá-la pela sua postura, pela coragem de falar o que você falou aqui. Eu acho isso excepcional. Isso contribui para que os tabus caiam. Pessoas que passam pelo problema, ter coragem de falar em público, ter coragem de compartilhar o seu íntimo. E o que eu quero saber é o seguinte, você está servindo de exemplo para um monte de pessoas que têm problemas e que também talvez estão enxergando que podem também assumir uma postura semelhante à sua. Eu quero saber se algum dia, depois que você começou a falar sobre o seu problema em público, se você já se arrependeu de fazer isso. Obrigada pela pergunta. E eu não me arrependo assim em momento algum. Eu gosto muito da área, inclusive. E eu gosto de usar... Eu gosto bastante. Às vezes eu faço alguns textos assim quando eu me inspiro. E eu gosto de usar bastante assim para o meu caso, para que outras pessoas vejam e vejam que elas podem sair, por exemplo. Dia desses eu fiz um texto também que eu tirei uma foto no 5º andar da faculdade, e a última vez que eu pedi ajuda eu estava pensando em pular de lá. Era o que eu tinha pensado, né? Era o que eu tinha planejado. E daí até no final eu comentei que hoje em dia eu prefiro só olhar a paisagem, mesmo que ela esteja um pouco nublada, né? Agora nós vamos para um intervalo bem rapidinho, mas fica aí que já já a gente volta. Voltamos. Muito obrigada pela tua audiência. Esse é o programa Compartilhe com o CVV. José Henrique, tudo bom? Bom, gente, primeiro eu queria deixar registrado aqui essa oportunidade que nos está sendo dada e também essa iniciativa do CVV em parceria com a TV Com, um assunto, a gente percebe pela participação da plateia, um assunto muito envolvente, muito interessante, né? E eu vou procurar sintetizar o que eu passei com relação à depressão. A depressão é uma doença que ela começa como aquele bichinho que a gente coloca num copo d'água. Pequenininho, pequenininho, e a gente não percebe, e o nosso corpo acaba dando sinais, a gente acha que é só um estresse, que é só uma fase que vai passar, e aquele bicho vai crescendo, a hora que a gente percebe, ele encheu o copo. A partir do momento que o copo está cheio, a gente tem que tomar alguma decisão, né? Algumas pessoas transformam essa decisão em tirar a própria vida, e outras pessoas procuram ajuda. No meu caso, eu procurei ajuda. Mesmo sendo uma doença cercada de tanto preconceito, a gente tem que procurar ajuda. Essa ajuda, primeiramente, a gente busca na família. Esses sinais que nós damos, a nossa família percebe. A nossa esposa, ela é responsável por isso, né? Ela salvou a minha vida.
porque eu já tinha marcado a data do meu suicídio. Seria no domingo. Na quinta-feira, minha esposa me pegou e me levou no médico. Então, essas coisas acontecem no momento certo, a hora que Deus quer. Eu fui atendido por um médico muito humano, que já me medicou, já me deu um medicamento. Depois eu fui para a psiquiatra, também me medicou. Junto ao tratamento psiquiátrico, eu faço as terapias com uma psicóloga. Então, eu entendo que a depressão é uma doença que começa na alma e reflete diretamente no nosso físico. É uma dor muito grande, uma dor na alma e depois dói o corpo. Não tem como você separar uma depressão da alma e do corpo. Não tem jeito, né? Coisa mais perigosa da depressão, no meu entendimento. O depressivo ele tem uma relação muito próxima com a morte. E essa relação ela se torna simpatizante. O depressivo começa a ser amigo da morte. Começa a gostar da morte. Por conta disso é que a gente pensa constantemente em tirar a própria vida. Eu pensava muito nisso. O remédio ajuda na parte química e a terapia ajuda na organização de pensamentos, no treinamento de pensamentos na parte positiva, você tirando esses pensamentos não tão bons da cabeça e pensando sempre positivo. Com isso, a gente consegue uma evolução muito grande no tratamento, né? As coisas mudam muito rapidamente. E é só a gente ter algumas regrinhas que a coisa dá resultado, né? Muito ruim a gente escutar de pessoas ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, e sim a falta de conhecimento da doença. Né? Vai trabalhar que passa. Isso é frescura. Depressão é coisa de vagabundo. Nada disso. A gente não é vagabundo. Simplesmente a gente vai perdendo o interesse em algumas coisas que a gente fazia sem perceber a nossa rotina, e a gente percebe que a gente perde total interesse em quase tudo. A gente só pensa no pior. Procurou ajuda, assumiu a doença, que é a parte mais difícil. Assumiu a doença, as coisas vão caminhando, as coisas vão evoluindo. Importante, assumindo a doença, você vai perceber quantas pessoas ao seu redor sofrem do mesmo mal. E quantas pessoas acabam se espelhando nas suas atitudes, nas suas ações de assumir a doença e vêm conversar. Né? Olha, o que você sentia? Eu, por exemplo, eu comecei a dormir pouco. O meu sono, meu primeiro sintoma foi, eu acordava várias vezes durante a noite. Depois, eu não conseguia dormir. Depois, eu fiquei mais de 48 horas sem dormir, acordado. Né? Depois começa a falta de apetite. A gente perde 12 quilos, né? Para quem quer emagrecer, é ótimo, mas de uma maneira não saudável. A gente perde 10, 12 quilos em uma semana, 10 dias, você não percebe. Você tem fome, o seu corpo pede o alimento, mas não desce. Por conta de uma doença ser tão silenciosa, as pessoas que estão ao seu lado não percebem. Porque você consegue disfarçar a depressão. Mas dentro de você mesmo não tem como você se enganar. E chega uma hora que esse negócio explode. Hoje nós conhecemos, acho que a grande maioria conhece, crianças depressivas. É comum a gente ver criança depressiva, né? Uma sociedade que cobra tanto das crianças. Nós, como pais, nós temos uma culpa muito grande nisso, porque hoje uma criança com 5 anos, ela faz inglês, ela faz natação, ela faz judô, ela vai para a escola integral, daí à noite ela não pode descansar, ela não tem um momento de tranquilidade. Então, essa pressão que a sociedade exerce nas nossas crianças também é responsável. A depressão é uma doença que começa na infância. Simplesmente, algum fato acaba desencadeando essa depressão, né? Mas ela começa na infância. A nossa formação é uma educação mais repressora, opressora, né? O bullying que todos nós sofremos, que antigamente não era bullying, ninguém sabia o que era bullying, simplesmente as pessoas davam valor para o lado negativo das outras pessoas. Né? As pessoas não exaltavam as qualidades, e sim as deficiências, as oportunidades de melhoria. Então, só quem sofreu bullying sabe o que é isso. Isso acontece desde criança, às vezes dentro da própria casa. E
a depressão não é uma doença que tem autocura. É cumulativo, gente. É um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A hora que você vê, de pouquinho em pouquinho, virou um pocão, explodiu. Né? Algumas pessoas, como eu disse anteriormente, tiram o maior bem do ser humano, que é a própria vida, e outras pessoas, graças a Deus, como eu, conseguem superar esse momento. Então, eu gostaria também de deixar aqui, tem que ajudar o depressivo. O depressivo, ele se dá bem com o depressivo. Né? O depressivo gosta de conversar com o depressivo, ou quem já passou por isso, porque só tem 2 pessoas no mundo que conseguem entender a dor que um depressivo sente ou já sentiu. Um é o depressivo, que só a gente sabe a dor que é isso. É uma dor assim muito grande, como diz meu filho, grande com força. E outro é o psiquiatra, que ele estuda para isso. Né? Então, o psiquiatra tem a noção mais aproximada da dor real que o depressivo sente. Então, é isso. Também fico totalmente à disposição para quem quiser conversar, para quem precisar de ajuda. Porque ajudando as pessoas, a gente se ajuda, e quanto mais informação nós tivermos sobre esse assunto, menos pessoas se matarão. O que o José Henrique destacou, e é muito importante, né, é essa questão da proximidade, quem está ao redor, né, a família, a importância que as pessoas que estão ao redor da pessoa que está com depressão comecem a detectar esses sinais, porque eles aparecem no dia a dia. Né, de uma forma simples, às vezes num simples desabafo mesmo, olha, estou muito cansado, como a Ingrid falou, às vezes está irritado, não necessariamente triste, mas a pessoa está muito irritada, então ela tem mudanças de comportamento. E isso é importante que os familiares comecem a detectar e se coloquem à disposição para auxiliar. E importante também, que é um fator que é muito comum entre os suicidas, eles têm esse quadro depressivo, né, de tristeza profunda, só que é muito comum que, no período que antecede o ato em si, eles têm, às vezes, uma melhora. Então, as pessoas olham e falam, nossa, ele está bem, está melhor, mas, na verdade, isso também é um mecanismo de defesa que ele usa até para disfarçar, para não despertar a atenção dos familiares sobre o ato em si. Então, tudo isso deve ser muito observado, com critério, com muito respeito, e, às vezes, tem que fazer como a esposa do José Henrique fez. Né? A gente tem que marcar uma consulta, não pode esperar que a pessoa tome essa decisão. Porque a pessoa realmente ela não está em condição, às vezes, de tomar decisão nenhuma. Ela precisa ser encaminhada, ela precisa ser cuidada, ela faz esse apelo de ajuda, às vezes de uma forma não tão verbal, tão explícita, mas as pessoas que estão ao redor conhecem, né, os hábitos. Então, a gente, às vezes, precisa delegar isso, já marcar a consulta, falar, olha, eu já marquei, já estou levando você para o profissional, porque é disso que, às vezes, pode ser determinante para salvar a vida da pessoa. Muito bem, obrigada, Rita. Doutor Hübner? O Zé Henrique deu praticamente uma aula de depressão, né? Assim, só alguns pontos de vista um pouco diferentes, assim, pelo olhar técnico, a depressão é um conjunto de doenças, né? Quer dizer, não tem uma depressão só, tem várias depressões, tem vários caminhos para você chegar na depressão. Então, você pode chegar na depressão por genética, você pode chegar na depressão por pinga, você pode chegar na depressão por perdas, você pode chegar por estresse, você pode chegar por tireoide, você pode chegar por um monte de caminhos. Agora, quando chega nessa configuração que o Zé Henrique descreveu muito bem, alteração de sono, alteração de apetite, sexualidade vai para o espaço, perda de prazer nas coisas, uma sensação de tristeza que domina boa parte do dia, angústia, pensamentos negativos, leitura pessimista do dia a dia, aí você tem o indicativo de que, independente da causa, essa depressão já virou um desbalanceamento químico. E aí deixou de ser um problema psicológico, deixou de ser uma crise existencial
mas passa a ser uma doença cerebral. Essa doença cerebral tem várias origens possíveis, mas a configuração de sintomas e sinais é absurdamente parecida. Tristeza a maior parte do tempo, perda de prazer nas coisas, sono vai para o espaço, apetite para menos ou para mais, tem gente que engorda muito na depressão, o sono para menos ou para mais, tem gente que dorme nada, tem gente que dorme muito, os pensamentos negativos e, dependendo da gravidade da depressão, a partir de um certo ponto, aí as ideações de morte, aí o desapego à vida, aí os planejamentos suicidas, aí a tentativa de suicídio. É uma gradação, tem uma gama grande de intensidade de depressão. Mas quando chega nesse ponto, que tem essa constelação de sintomas, deixa de importar muito a causa, porque aí já tem um desbalanceamento na química cerebral e você tem que tratar isso. E o tratamento não é remédio pura e simplesmente, é remédio, é vigilância, é conversa, é apoio, é acompanhar esse indivíduo a sair da crise e, depois da crise, ver se teve algum gatilho, ver se teve algum caminho, algum desencadeante, né? Agora, o papel dessa reunião nossa, o papel da difusão, é que muita gente não sabe que tem. Acha que está assim porque merece, acha que está assim porque fez alguma coisa errada, e aí perde essa noção, essa clareza de que ela não está normal. Quer dizer, você, durante o seu processo, você não era o Zé Henrique, você era o Zé Henrique doente. Quer dizer, a sua leitura do mundo era outra, a sua resistência era outra, a sua capacidade de luta é outra, mas a pessoa vai entrando e perde essa noção de que ela está diferente, ela não está do jeito que... Ano passado teve um congresso sobre depressão no Canadá, e uma das palestrantes foi uma senhora que tinha sido a primeira-dama do Canadá, o marido foi primeiro-ministro, agora o filho dela, por sinal, é o primeiro-ministro do Canadá, a Margaret Trudeau. Ela faz parte de uma ONG que tenta diminuir esses preconceitos contra as depressões. E um dos pontos de luta da ONG é deixar o termo de doença mental, de doença psicológica, de doença emocional, e trocar por doença cerebral, né? Porque, independente da causa, existe um correspondente de anomalia cerebral que precisa ser tratado. Porque a pessoa fala assim, eu não sou mental, eu não sou fraco, eu não vou procurar ajuda porque, sabe, não tenho isso. Mas não pede para ter uma doença, quer dizer, a pessoa tem ou não tem. Mas é uma doença potencialmente tratável, grande parte evolui muito bem, mas a enorme maioria das pessoas que têm depressão até chegam a procurar o médico, procurar o clínico, porque está fraco, porque a memória está ruim, porque está cansado, e dá de bandeja o diagnóstico de depressão para o clínico, e o clínico não faz o diagnóstico, deixa de ser tratado. Você teve uma sorte danada de pegar um médico humano e esperto, né? Muito bem, obrigada, doutor. Quanto à parte clínica, também não sei se ainda como que está a atualização quanto a isso, do índice de pessoas que se suicidam no cair da tarde para o começo da noite por conta do ciclo circadiano. Isso como funciona? Nesses estudos que eu falei anteriormente, na autópsia do suicídio, então, assim, as pessoas, estatisticamente, têm alguns momentos de maior risco. Então, feriados, finais de semana, começo do dia ou final do dia, que são as horas em que o deprimido se sente pior, né? Para o deprimido, muitas vezes, o abrir o olho de manhã, fala assim, é um horror, porque fala assim, quando é que vai acabar esse dia? O deprimido tem uma distensão do tempo, o tempo demora muito para passar. O mesmo dia que nós vivemos, para o deprimido, parece que demora 72 horas para acabar. E o final do dia, tem muita gente que tem isso que a gente estava conversando, que no interior se chama de angústia da Ave Maria, que é a hora que toca a Ave Maria no rádio, a pessoa tem um mal-estar danado, Um outro momento ruim para quem tem depressão, para quem passa depressão, é o final do domingo, né? O final do domingo. Algumas pessoas já falaram espontaneamente, falaram, olha, toca aquela musiquinha do Fantástico, lá eu quero entrar embaixo do sofá, porque me dá uma agonia danada, porque eu vou ter que enfrentar uma semana, vou ter que conversar com pessoas, vou ter que fazer coisas que, nesse momento, para mim, são insuportáveis. Datas comemorativas, como o Natal, né? Natal, no caso Ano de Novo, problema na família. Datas de aniversário, gente que morreu, quer dizer, são pontos perigosos na curva do suicídio. Eu gostaria de acrescentar, como bem destacou o Dr. Hübner, o Zé Henrique ele traz um caso que é
efetivamente bastante didático. E as considerações do Alvarenga mostram a pessoa que procurou ajuda. No caso específico do Zé Henrique, isso não aconteceu. Ele teve o anjo da guarda que o salvou. Daí a importância desse trabalho de divulgação, dessa reflexão que o CVV quer fazer. Eu costumo dizer que o CVV tem 54 anos de existência e não é motivo para comemoração. Eu, particularmente, sonho com o dia que ele não exista mais, porque significa que a sociedade está consciente de que casos como o do Zé Henrique recebeu o acolhimento de quem está no seu entorno. Ou seja, é importante que nós percebamos que quem está do nosso lado está dando sintomas de que está com depressão. Boa noite, meu nome é Fabiano, eu sou professor da rede estadual e eu atuei como professor mediador escolar e comunitário por 5 anos na diretoria de ensino de Itu e na diretoria de ensino de Sorocaba. Atualmente estou trabalhando numa escola de tempo integral. É muito comum nós, professores, ouvirmos de crianças e de adolescentes problemas ligados à depressão e até mesmo à vontade de se suicidar. Gostaria de saber dos representantes do CVV qual é a atuação de vocês frente às escolas. Obrigado. Bem, eu agradeço a oportunidade da sua pergunta e, de antemão, já vou comunicar a todos que, dentro em breve, nós iremos fazer um programa com 2 pedagogas para exatamente conversar sobre essas dificuldades que ocorrem nas escolas. Eu gostaria de acrescentar, o CVV ele é feito totalmente por voluntários. E na medida do possível, nós temos um programa chamado CVV Comunidade, em que vamos até escolas, universidades, enfim, lugares que tenham concentração de pessoas e que demandem esclarecimentos que visem atender à sua pergunta. Especificamente no Setembro Amarelo, nós vamos fazer palestras em escolas e faculdades aqui de Sorocaba, exatamente para tratar disso que nós estamos falando aqui, para despertar sentimentos. E nós sabemos que não há um programa específico voltado a estimular crianças e adolescentes a falarem de seus sentimentos. Sorocaba teve, por muito tempo, nas escolas, um programa que nasceu no CVV, os Amigos do Zip, que ele foi descontinuado. Mas esse programa tratava exatamente disso. Ou seja, fazer com que a criança, desde cedo, trabalhe com os sentimentos. E sendo objetivo na resposta à sua pergunta, através do programa CVV Comunidade, nós vamos às escolas fazendo palestras de modo a despertar esse assunto que nós estamos falando. Eu queria comentar que eu tenho muito contato assim eu gosto de ter esse contato, acompanhar pessoas que passam por esse processo, né? E uma coisa que me lembraram que é importante é essa coisa da depressão, de um transtorno na adolescência, porque é uma fase que o adolescente está sofrendo mudanças corporais, ele está sofrendo, ele está tendo aquele distanciamento dos pais, ele está começando a questionar e começando a descobrir quem é ele, né? E daí a gente às vezes rotula o aborrecente e ele fica lá no quarto dele o dia inteiro
jogando, sei lá, no computador e ninguém sabe o que está acontecendo com ele. E muitas vezes até acontece bastante de ele estar ali no computador, ele está usando aquilo para desabafar, né? Como no caso do chat que foi comentado. E então é importante que se tenha essa consciência que muitas vezes pode não ser só o aborrecente, né? Só isso é fase, vai passar. Vai passar, né? Vai passar. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção também. Que eles, por mais que muitas vezes a gente fale que eles são jovens demais, né, para ter algum sofrimento, mas eles têm as dificuldades deles também, né? Tanto da fase, como muitas vezes da família, como no caso de separações. Então, é importante lembrar e atentar assim, as pessoas mais jovens, inclusive, são uma das faixas, né? Uma das faixas que tem mais casos de suicídio. Meu nome é Karen, eu sou psicóloga e eu queria perguntar para os integrantes do CVV, vocês já falaram anteriormente que é mantido o sigilo das pessoas que ligam, e agora também vocês falaram sobre as pessoas que retornam, ligam várias vezes e falam, às vezes, sobre a melhora que elas tiveram. Eu queria saber quando as pessoas ligam várias vezes e não é no sentido de melhora. Elas ligam e vocês acabam percebendo que as pessoas estão ligando que existe alguém que está ligando várias vezes e que está piorando. Se existe alguma coisa que vocês podem fazer, se existe algum pré-cadastro que vocês fazem, alguma coisa no sentido de poder ajudar essa pessoa, ou se vocês estão meio de mãos atadas nisso. Bem, quero deixar bem claro, e isso é muito importante para os senhores telespectadores, que eles podem sentir-se à vontade. O CVV não grava absolutamente nada, não pergunta quem está falando, quantos anos tem. A pessoa fala o que ela quiser e como ela quiser. Se ela quer conversar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não nos importa. Para nós, cada ligação é uma nova pessoa. Ela vai ser tratada ou não, ela vai ser ouvida da mesma forma que ela foi ouvida na primeira vez que ela tocou para o CVV. E também por isso que nós fazemos curso, é uma forma, que todos os plantonistas agem dentro da mesma filosofia. Quanto a essa observação que você falou, né, que se ela telefonar e depois ela telefonar, se nós fazemos alguma coisa. Se ela pode, se ela perguntar alguma coisa e desejar alguma coisa, mas ela tem que ser muito específica no pedido dela. Entendeu? Nós não fazemos sugestão. Vou dar um exemplo. A pessoa telefona e fala para nós: você acha que eu devo procurar um médico ou psiquiatra? Nós não falamos que ela deve ou não deve. Nós retornamos da seguinte forma: eu entendo que você deve fazer aquilo que for melhor para você, que te fizer feliz. Nós não assim encaminhamos, faça isso ou faça aquela. A decisão é da outra pessoa. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de falar para o Dr. Carlos Dupner que faça as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Só deixar claro que assim nós tivemos algumas opções de algumas leituras diferentes do mesmo problema, mas elas não são excludentes, né? Quer dizer, na realidade, a visão do CVV, a visão da medicina, a visão da psicologia e o apoio da sociedade precisam se somar para tratar, porque a pessoa é uma só, ela tem várias facetas. O tratamento médico é uma das partes do tratamento de uma pessoa que está em sofrimento. Quer dizer, esse tratamento precisa ser somado com várias abordagens, porque a pessoa não é só a química, não é só a alma, quer dizer, tem várias facetas que precisam ser abordadas.
Então, isso que foi falado aqui tem que se somar para fazer um tratamento global. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença. A Rita Bragato, psicanalista, por favor. Agradeço o convite do CVV para estar aqui, agradeço a plateia, os testemunhos. E, na verdade, eu queria fazer um convite, né? Porque acho que grande parte desses sintomas todos partem daquele princípio de individualidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos muito mergulhados, nós estamos individualistas mesmos. Então, é importante que a gente comece, resgate algumas coisas, que a gente saia um pouco do celular, que a gente volte a conversar, né? Que até como é o tema aqui do CVV, né? Que a gente volte a falar um com o outro, porque isso já ajuda muito, já é um primeiro passo para a cura de muitas doenças. Então, fica aqui o meu convite para isso e o meu agradecimento por estar aqui essa noite. Obrigada. Somos nós que agradecemos. E também aqui os depoentes, o José Henrique e a Ingrid, por favor. Eu agradeço pela oportunidade, né? Como eu disse, é uma coisa importante, por exemplo, o caso dos depoentes, de mostrarem pessoas que passaram pelo problema e saíram e hoje estão aqui podendo falar para todo mundo que é possível, né? E eu queria também fazer o convite, dia 14 de setembro, às 17 horas, na PUC Sorocaba mesmo, nós teremos uma aula aberta sobre suicídio, com a parceria com o CVV e a doutora Karina Fukumitsu, que ela é suicidóloga. Ela dá uma aula maravilhosa, sim, já reiterando. E é isso, obrigada pela oportunidade. Obrigada, José Henrique. Eu agradeço novamente e enalteço novamente a iniciativa de vocês e também, como diz o doutor, o objetivo de todos nós aqui que participamos, inclusive a plateia, é termos uma noção de como funciona a depressão, o suicídio e que nós devemos salvar vidas, né? Que a gente deve seguir as mesmas condutas e o objetivo principal é salvar a vida. Obrigado. Obrigada. A presença de vocês foi importantíssima. E agora o pessoal do CVV aqui, Húngaro Alvarenga. Apesar da rica contribuição dos depoentes, da Rita, do doutor Hubner, esse assunto não poderia se esgotar em um programa. Nós continuaremos falando sobre isso nos próximos programas do Compartilhe com o CVV. Eu gostaria de dizer que me ficou a percepção do que ouvimos dos depoentes, da Rita, do Dr. Hubner, que falar é um componente importante para a solução. Nesse sentido, o CVV coloca o telefone 141 à disposição em Sorocaba 24 horas por dia, todos os dias por semana, inclusive finais de semana e feriados. E também existem outras formas de contatar o CVV, através do chat, através do Skype, e-mail, enfim. O CVV está à disposição para aquele que queira falar daquilo que está o incomodando. Eu acho que é o momento em que eu tenho que fazer uns agradecimentos muito importantes. Vou começando pelos nossos depoentes que vieram trazer essa esperança, essa experiência, ou melhor, rica, e que tenho certeza vai contribuir muito para que outras pessoas se sintam melhor. A nossa psicanalista, a Rita, ao Dr. Hubner, conhecedor profundo do assunto, e também tem outros agradecimentos que eu quero fazer nesse primeiro programa. O agradecimento à TV Com, que realmente foi quem nos criou esta oportunidade.
Eu gostaria de agradecer também, tem algumas pessoas, algumas empresas, ao Emílio Criações, uma empresa que fez esses painéis para nós. Eu gostaria de agradecer a Almerflex, que também nos deu essas poltronas, e também agradecer ao Fábio, nosso companheiro aí, nosso parceiro, nosso grande parceiro, que, além de ceder essas instalações maravilhosas, cedeu essa simpatia para nós, que é a Marisa, que tão bem conduziu ao nosso programa. A lembrança também, mais uma das empresas, que é a panificadora Panicenter, do meu amigo Carlinhos, que contribuiu com os Comes e Bebe. Toda a produção do CVV, a Dani, ao Big, ao Húngaro, ao Roberto, essa figura fantástica, enfim, a todos e também a todos os voluntários do CVV que vieram nos prestigiar aqui nesse nosso primeiro programa, e também aos demais convidados. Então, eu agradeço muito e tenho certeza que este primeiro programa fará indubitavelmente parte da história do CVV de Sorocaba. Muito obrigado a todos. Obrigada, agradeço a todos também pela presença, toda a equipe. É isso aí, gente. Por hoje é só, mas fique atento ao nosso próximo programa. CVV, boa tarde.